Boa noite, meu nome é Sabrina Ribeiro e a gente está dando seguimento aos nossos diálogos paliativos promovidos pela Academia Nacional de Cuidado Paliativo, Regional São Paulo. E nosso convidado de hoje é o Rodrigo Santos. Sejam todos bem-vindos. O assunto que a gente vai discutir hoje é cuidado paliativo e terapia intensiva. Quanto nós avançamos e quais são os nossos desafios? Então, Rodrigo, isso, muito bem, seja bem-vindo. Tá entrando? Isso, ótimo. Olá, boa noite. Muito obrigada por aceitar nosso convite, seja muito bem-vindo. Obrigado, Sabrina, obrigado pelo convite. Eu fico muito grato aí pelo poder participar, poder conversar, né? Agradeço aí pelo contato da academia e vamos conversar um pouco, né? Falando um pouquinho do nosso convidado, o Rodrigo tem graduação em Medicina pela FAMEMA, residência em Clínica Médica e Medicina Intensiva, tem pós-graduação na área de cuidados paliativos, atualmente é médico do Corpo Clínico do Hospital de Amor de Barretos, onde ele atua na UTI Covid, e é docente do curso de Medicina e da pós-graduação da Faculdade de Ciências de Saúde de Barretos, Dr. Paulo Prata. Ex-membro da Câmara Técnica do CREMESP, membro do Comitê de Terminalidade e Cuidados Paliativos da Associação de Medicina Intensiva Brasileira e autor de um livro que você quer comentar com a gente? A gente, ah, na verdade, a gente está aguardando a publicação de mais um livro. A gente publicou um livro sobre terapia intensiva em oncologia, né? Já tem uns 2 anos. Eu e mais dois colegas aqui da UTI de Barretos. E esse livro é um livro que a gente fez baseado na experiência de cuidar de pacientes oncológicos graves. Tem uma parte de cuidados paliativos, de limitação suporte nesse livro. E a gente está em breve também publicando aí um novo livro, acredito que muito próximo, especificamente em cuidados paliativos. Vamos estar falando um pouco sobre comunicação, bioética, os cuidados em últimos momentos da vida. Acho que em breve a gente tem novas notícias a respeito disso. Mas o livro que eu escrevi, a terapia intensiva em oncologia, ele também é um grande orgulho meu e da instituição, também do Hospital de Amor de Barretos, em poder levar um pouco da experiência que a gente tem de pacientes oncológicos. O Hospital de Amor de Barretos é um orgulho, na verdade, para todo mundo que faz cuidado paliativo, né? É um dos Sim, locais que tem a maior produção científica, vocês têm uma linha de pesquisa muito bem estabelecida, vários artigos relevantes, então realmente é um grande prazer estar falando com você hoje. E em relação ao cuidado paliativo e ao TI, eu tenho a impressão que já há algum tempo a terapia intensiva é uma das áreas em que existe uma grande sensibilização pela UTI, né? uhum, Desde o trabalho sim, do Daniel Forte, que teve gerações de seguidores, eu sou uma delas, do Sírio Libanês, do próprio sim, HC, sim. você fez a pós do Sírio, mas muita coisa mudou recentemente, né? Eu acho que especialmente a gente tem novos desafios muito complexos com a pandemia e com a UTI Covid. Porque Com uma certeza. coisa é você ter uma trajetória de doença previsível, que ela tá já lá indo, a pessoa vai perdendo funcionalidade, e outra coisa é a sua vida ser interrompida em qualquer momento que seja na trajetória por uma doença aguda, gravíssima e de altíssima mortalidade. Conta pra gente um pouco da sua experiência na UTI Covid e quais têm sido os seus maiores desafios. Claro, eu acho que realmente a gente está reaprendendo, né? Ao longo do ano passado, a primeira onda nos fez aprender muita coisa. Aprendemos como é fazer a medicina intensiva sem a presença da família, uma informação que talvez soasse como estranha no passado, né? Uma vez que a gente vem ainda de uma cultura onde muitas UTIs cada vez menos têm a presença do familiar. Eu venho de uma cultura onde a gente já estava acostumado e a família era parte essencial do cuidado, né? A família ajudava no controle do delírio, a família ajuda mesmo no cuidado do paciente, a família nos faz cada vez mais lembrar quem é.
né? O quanto que a UTI faz o quanto que a UTI faz de invasões aos pacientes e tudo mais. E acho que a gente, num primeiro momento, né, a gente partiu de uma situação onde a família era totalmente proibida de ir para a UTI, né? Eu fiquei meses onde só as informações eram por telefone. Num segundo momento, vieram as videochamadas, as conferências familiares realizadas por videochamada, que eu achei, inclusive, uma inovação que eu acho que veio para ficar, né? A gente usar do recurso digital para fazer conferência familiar com parentes que estão muito, muito distantes. Isso foi um ensinamento que a pandemia nos trouxe. Mas existe um lado difícil, que é o lado da separação física mesmo das pessoas, principalmente de pacientes que a gente já, muitas vezes, via a perspectiva de óbito e as famílias distantes, recebendo notícias, às vezes, em um boletim. Aqui, na nossa experiência, a gente, enquanto conseguiu, a gente mesmo que fazia as ligações para os familiares, e aí começou a ter uma demanda muito grande de pacientes. Hoje, a gente tem uma equipe de médicos que nos ajuda com as ligações. Então, eu ligo em alguns casos, mas não em todos, e a gente acaba terceirizando para um outro colega fazer esse vínculo com a família, mas, claro, nas situações mais difíceis, a gente acaba entrando. Então, em relação à comunicação, houve uma mudança completa do que a gente vinha fazendo. A gente aprendeu muita coisa, mas sentiu muita falta da presença da família nas unidades. A equipe de psicologia foi fantástica, uma das equipes que eu aproveito para elogiar o quanto que nos ajudou muito nessa transição da comunicação digital, né? Depois a gente até pode falar um pouquinho do parecer aí recente do Conselho de São Paulo, que é uma coisa que veio aí um pouco na contramão do que a gente estava fazendo, mas assim, a gente usou muito dessas visitas virtuais, criamos, né, um roteiro aí e até um termo de consentimento para, de alguma maneira, nos respaldar em relação a essas imagens. Mas a vivência, assim, do intensivista, vamos dizer, com formação em cuidado paliativo nesse momento, ela é complexa, porque, como eu disse, a gente foi cada vez mais trabalhando com pacientes muito graves, muitos ao mesmo tempo. Acho que o que muda na UTI com essa pandemia era que dentro de um universo de terapia intensiva anteriormente, eu tinha ali 3, 4 que eram muito graves e uma outra parte que eram pacientes menos graves. Hoje a gente tem 10 a 12 pacientes numa UTI, todos eles muito graves, todos eles intubados, quase que todos eles, né, curarizados, muitos pronando, despronando. Então virou uma unidade extremamente pesada, não só do ponto de vista físico, de quanto que você não para, mas, claro, de uma carga emocional enorme para o cuidador, para a família, para os profissionais que também estão sobrecarregados, porque a escala é apertada, né? Não tem nenhum lugar que eu acredite que tenha escala que não esteja com furos, porque você não tem médico para tanto leito. Mas a pandemia acho que nos trouxe esse ensinamento do quanto a família está fazendo falta na UTI, quantas visitas são difíceis e o quanto que a gente pode aprender a tentar tirar de ensinamento as dificuldades que a gente está aprendendo aqui. Isso sem falar da questão, vamos dizer, de dificuldades até de controle de sintomas, né, pela falta de medicamentos, agora a questão da sedação que estava cada vez mais difícil, conseguir manter esses pacientes bem sedados e com uma analgesia adequadas numa situação de escassez de medicamentos e recursos. Eu acho que a gente tem aí uma série de desafios que a gente veio a cada dia vivendo. E hoje, quando eu olho para o que a gente fez lá no começo da pandemia, para o que a gente está fazendo agora, acho que a gente mudou muito e a gente aprendeu e melhorou muito. Hoje eu olho para trás no sentido de que
fomos pegos um pouco de surpresa no início, não sabíamos muita coisa. Hoje ainda não sabemos muita coisa, mas talvez sabemos um pouco mais do que há uns 10 meses atrás, né? Falando em relação aos avanços, as equipes de cuidado paliativo são muito chamadas na UTI em situações de refratariedade, né? Então é aquela coisa, o paciente já está com droga vasoativa, já pronou, despronou, traqueostomizou, está na terceira infecção e alguém fala, não, agora é a hora do cuidado paliativo. Eles entendem isso como limitação, mas o reconhecimento é de que isso é uma situação de refratariedade, né? Então, na verdade, em vez de vamos limitar alguma coisa, a comunicação nesse sentido deveria ser, olha, estamos no suporte máximo e temos uma situação de refratariedade, temos que mudar um pouco a agenda, porque agora é a hora dos cuidados de fim de vida. Você acha que houve um progresso do ano passado para cá, por exemplo, no reconhecimento dessas situações de refratariedade pelos intensivistas, deles se sentirem mais confortáveis, por exemplo, em não reanimar um paciente que está maximamente reanimado com droga, ou não dialisar um paciente que já está tão chocado que não tolera, e entender isso como refratariedade, não como algo que eles estão deixando de fazer? Você acha que tem essa diferença? Eu acho que talvez eles façam de maneira já mais intuitiva, mas não reconheçam o que estejam fazendo. Porque muitas vezes eu vejo que eles têm o raciocínio de que o paciente está caminhando para o final da vida, que é diante de uma situação refratária a todos os tratamentos, mas entendem que não deve, que não há muito mais o que possa ser feito, mas eles às vezes hesitam em entender que esse processo está acontecendo. Acho que uma dificuldade de reconhecer o processo e achar que existe algo além. Então eu vejo, né, principalmente porque nessa segunda onda a gente está tendo um número de pacientes que são mais jovens e existe já uma comoção maior de você aceitar, né, a refratariedade num paciente mais jovem. Então, e sempre tem uma intenção de que, será que não há mais o que eu possa fazer? Né? Às vezes o paciente já pronou, já não respondeu, aí na situação que ele começa a falhar de novo, alguém entende, vamos tentar de novo. Mas não é uma questão de alternativa, é a falência, né? É uma doença que, infelizmente, em alguns pacientes, ela evolui de maneira muito dramática e o paciente ele deixa de ser responsivo. Mas, ao mesmo tempo, o que eu vejo é que aqui, né, a gente tem nossos residentes também, que estão em formação, e eu vejo com um otimismo que a cabeça do residente, ou essa nova geração, vem já com isso implantado, pelo menos uma sementinha ali. Então, eu já vejo, sim, esses jovens antecipando a questão de que vamos não indicar diálise, vamos chamar a família e vamos conversar sobre a refratariedade, vamos tentar mostrar que as coisas estão ficando irreversíveis. Acho que é claro que é muito difícil, às vezes, a gente ter esse reconhecimento, mas muitas vezes a gente tem, né, esse reconhecimento do quanto o paciente está caminhando para uma fase de doença final e irreversível. Por conta disso, a gente tem uma equipe de apoio em cuidados paliativos aqui, né? A unidade de cuidados paliativos aqui tem feito uma parceria mais recente e tem passado visitas diárias com a gente, fazendo busca ativa mesmo de pacientes. Todo dia, em cada unidade, eles passam e perguntam se existem candidatos, né, pacientes elegíveis a cuidados paliativos. E isso é também uma maneira de ensinar as pessoas. Eu acho que essas visitas dos cuidados paliativos são muito importantes porque, além de fazer acender a luz, de você parar e falar, opa, deixa eu ver se na minha lista aqui algum se enquadra, e ao mesmo tempo eu aprender, né, a hora que vai um especialista ali e ele vai vendo, ele vai percebendo como é que ele trabalha, ele quer participar da conversa com o familiar, porque aí nessas situações a gente chama o familiar para vir pessoalmente até o hospital e a conversa passa a ser real. Então, também voltando à primeira pergunta, o que a gente aprendeu ao longo da pandemia é que não dava mais para só ser à distância, que a gente tinha que ter encontros, né, físicos e pessoalmente ali, cara a cara, e aí a gente começou a trazer a família, claro que não todos os dias, mas em horários específicos, em dias específicos, e em momentos onde a gente consegue também traçar e conversar com o familiar mais de perto.
Então, eu acho que sim, eu acho que houve uma mudança, acho que as pessoas estão mais abertas a esse diálogo, estão mais facilmente à vontade de chamar os cuidados paliativos, mas eu acho que a maior dificuldade, como sempre foi, é o mais jovem, né? O paciente mais jovem traz, né, consigo uma dificuldade maior da aceitação da morte. E na primeira onda, a gente via uma quantidade enorme de pacientes idosos, né, até às vezes octogenários, onde de alguma maneira essa aceitação era um pouco mais natural. Mas agora a gente tem um perfil de paciente mais jovem e isso acaba ficando um pouco mais difícil. Mas ainda assim, por isso mesmo, entendo que a equipe especializada é fundamental. E eu tenho trazido muito nas discussões a figura do paciente crítico crônico, né? O crítico crônico é aquele cara que sempre existiu. Ele sempre existiu e a gente sempre, né? É uma doença. A Judith Nelson, né, que estuda muito isso, ela sempre falou, ela é uma doença às vezes pior que um câncer, né? Porque ela é tão devastadora e com um prognóstico tão ruim quanto alguns tipos de doenças oncológicas, mas elas muitas vezes ela é negligenciada, ela não é reconhecida e ela só vai sendo postergada e levando o paciente a uma situação de sofrimento. E essa pandemia nos fez criar, né, vários pacientes críticos crônicos, uma vez que a doença é uma doença de internação prolongada, é uma doença de ventilação mecânica prolongada, traqueostomia com muita frequência, perda de massa muscular, doentes que muitas vezes estão dialisando, que já passaram por diversas infecções e usos de antibióticos. Então, assim, ele é o estereótipo do paciente crítico crônico. Então, nada mais elegível para cuidados paliativos do que esse paciente que a gente já cantava bola antes, né, da pandemia, quando a gente ia na UTI e vira e mexe, a gente encontrava esse morador, né, esse paciente que já estava lá há muito tempo e muito debilitado, não da doença inicial, mas pelo tratamento da doença. Né? Eu acho que você levantou um ponto super importante, que é o do crítico crônico. E a partir daí, eu queria trazer a questão dos valores e a questão da vida que vale a pena ser vivida. Porque você falou do crítico crônico como tendo, às vezes, um prognóstico pior do que o câncer. A gente pode falar a mesma coisa do paciente com coronavírus que necessita de intubação, né? Então, na nossa casuística do ano passado, publicada na Plusone, a gente teve uma mortalidade de 56% entre os pacientes intubados. Estamos falando do Hospital das Clínicas, que é um hospital de referência, com intensivistas muito bem formados. Pelo Brasil, a gente viu taxas parecidas com 80% de mortalidade entre pacientes jovens na região norte. Então, a gente está falando de uma doença grave, ameaçadora à vida e que pode trazer sequelas. Você faz essa discussão de valores, por exemplo, em pacientes que são mais velhos. Você tenta dimensionar se o mais importante para o paciente seria viver mais, mesmo que dependente, ou se ele preferiria preservar a qualidade de vida e, de repente, estabelecer um teto terapêutico, até, por exemplo, ventilação não invasiva ou catéter de alto fluxo. E se ele não responder até esse ponto, entender que, a partir daí, ele não teria uma qualidade de vida, teria uma chance muito baixa de ter um desfecho aceitável para ele. Você pesa isso? Você tem essas conversas? A gente teve oportunidade de ter mais essas conversas na onda passada. Porque o que aconteceu é que hoje a gente tem recebido praticamente os pacientes todos entubados. Né? A gente mudou o perfil da gravidade. Né? Pelo menos daqui nós temos o nosso hospital aqui de Covid, são 52 leitos, praticamente 52 leitos de UTI, né? Um hospital que foi transformado em UTI. E a gente tinha, sim, uma quantidade inicial no ano passado de 20 e poucos pacientes de enfermaria, pacientes que estavam em ventilação espontânea e uma média aí de 25 a 30 entubados. E nessa primeira situação tivemos sim a oportunidade de estabelecer essas conversas. A gente teve muitos aprendizados, né, de pacientes, inclusive os idosos, nos ensinando muito de que realmente a viver, não quero ter que passar por isso para viver mais, eu acho que eu já vivi o suficiente, eu já construí a minha história, eu já fiz a minha missão,
eu já não tenho... Até, às vezes, o que a gente viu foram idosos que já tinham perdido o seu companheiro para o Covid, e aí a gente entendia o quanto que, para ele, viver talvez não valesse mais tanto a pena, ou submeter-se a procedimentos invasivos, para ele, naquele momento, não fazia sentido. Fomos surpreendidos por pacientes que a gente tinha certeza que por isso não sobreviveriam e com catéter de alto fluxo conseguiram sobreviver. Eu acho que foi um outro ensinamento do quanto que a gente às vezes não sabe, né? E isso foi eu sempre falo para os residentes que fazer prognóstico é você pedir para errar, né, na medicina, que a gente vai mais errar do que acertar na realização de prognóstico, ainda mais nessa doença. Mas agora, a gente infelizmente perde um pouco dessa possibilidade, porque os nossos pacientes já chegam entubados da origem, né? Nós somos referência de 18 cidades aqui da região, e aí acabam que a gente já pega ele numa condição de intubação. Mas mesmo assim, nós temos pacientes que a gente, depois que você chega e a gente conversa com a família, entende qual é a história que ele tinha, qual era o grau de dependência, se já era um paciente que já tinha uma limitação na sua qualidade de vida ou na sua funcionalidade em atividades instrumentais ou não, a gente tenta estabelecer com o familiar essa conversa da questão dos valores, do quanto valeria a pena ele retornar para casa numa condição debilitada. Eu converso muito sobre isso quando a gente vai fazer a proposta da traqueostomia, tento desmistificar um pouco o que historicamente existe, né? Eu falo muito isso aqui para os residentes, de que a traqueostomia ela é vendida pelo médico de maneira muito otimista, né? O médico tem uma mania de vender traqueostomia como se fosse algo que vai melhorar, vai ser para o bem, ele vai ficar melhor. E a gente sabe que a literatura é muito clara que paciente que é traqueostomizado e a qualidade de vida dele até um ano depois da traco, para muitos, é muito ruim. Né? Claro que não pela tráqueo, mas é pela condição que levou ele a fazer a tráqueo, vai levá-lo a uma condição, às vezes, de qualidade de vida a longo prazo muito comprometida. Então, eu tento colocar isso para a família, no quanto que a traqueostomia é algo que não tem um peso na evolução da doença, não vai fazer nada de melhor ou pior, mas ela não tem também nenhum divisor de dizer que vai melhorar. Mas e sim que a gente tem que pensar como é que esse paciente vai se enxergar, como é que ele vai aceitar ir para casa dessa maneira, como é que é ir para casa com uma sonda interal, como é que é ir para casa numa condição de dependência total. São momentos, acho que, fundamentais diante de uma doença como essa. No paciente mais jovem, a gente entende que a recuperação e a reabilitação vai ser um pouco menos difícil, né? Vira e mexe a gente recebe aí vídeos, né, de pacientes que estão em casa e que estão voltando a andar e que estão voltando, que foram decanulados, mas a maior parte desses pacientes são pacientes mais jovens, né? Os pacientes mais idosos, a gente tem que ter esse cuidado maior de que a reabilitação também funciona. Acho que essa questão da reabilitação precoce na UTI é fundamental, afinal de contas, eles nunca tomaram tantos sedativos, tanto corticoide, tanto relaxante muscular como estão recebendo nesse momento, e por conta disso eles precisam ser reabilitados o mais rápido possível, e manter isso em casa na pós-alta é fundamental. Essa conversa é uma conversa muito importante, fundamental na hora de traçar os objetivos, se possível, antes, né, da piora, mas hoje, infelizmente, a gente vive uma situação onde a piora já aconteceu quando chega para a gente, e eu não tenho, muitas vezes, a oportunidade de traçar essa conversa. Tivemos também, ao mesmo tempo, pacientes conscientes, orientados, que se negavam a serem intubados. Existia, né, muitas vezes também essa questão de que eu ouvi que quem é intubado morre, se intubar eu vou morrer, e aí eles se negavam ao procedimento. Isso também foi um desafio que ainda acontece, é um desafio que a gente tem assistido muito, e isso é uma questão da gente acolher, tentar entender o porquê desse medo, o porquê desse temor, e a gente tentar, de alguma maneira, colocar os prós e os contras, os riscos, claro, que são inerentes à intubação, mas, ao mesmo tempo, eu também aprendi hoje que
a gente não pode postergar muito esse momento da intubação, que isso tem feito diferença. Na primeira onda, vamos dizer assim, a gente estava com um pensamento também, eu acho que mais, pelo menos aqui, é um preconceituoso com a intubação e tentando maneiras e maneiras de manter esse paciente. Mas hoje a gente, né, tem tudo muito bem definido. Tentou um trial de VNI ou de alto fluxo para aqueles que têm indicação, não respondeu aquele método. A gente tem que pensar na ventilação mecânica, sim, como um aliado. E a gente tem conseguido resultados bons em muitos pacientes também. A gente não só perdeu nessa batalha, a gente tem conseguido vitórias também diárias aí. Ouvindo sua fala, assim, eu me identifico muito. A minha rotina tem questões muito parecidas, inclusive essa questão da recusa. Não quero ser entubado, mas você vai explorar. Por quê? Não, porque eu não quero morrer. Né? O valor é viver, mas a imprensa fala, se intuba, morre. Então, eles acabam atribuindo a morte à intubação e não à doença que é tão grave que não respondeu a nenhuma das interfaces não invasivas e a única solução foi a intubação. Então, realmente, eu tenho lidado com esses pacientes da seguinte forma: olha, a gente tem vários recursos para oferecer antes, mas se eles falirem, a única forma de te dar uma possibilidade de continuar vivendo é através da intubação para atravessar a parte mais crítica da doença. Quando for essa hora, eu vou te dizer. Então, a gente, no geral, dá um tempo, porque geralmente essas intubações elas não são super emergenciais, né? Tem aquele trial de ventilação não invasiva, tem aquele tentar deixar na não reinalante. O que eu tenho tido como experiência é que, mesmo pacientes que ficam com parâmetros altos e uma saturação de 90, se eles conseguem ficar confortáveis na não reinalante e no alto fluxo, alternando com ventilação não invasiva, às vezes dá para passar a fase mais aguda de doença. Se tem que ficar direto na não invasiva, isso não é sustentável. Então, assim, não adianta, porque o paciente não come, não fala, a interface é desconfortável, isso não vai melhorar de uma hora para outra. Então, a gente acaba já usando como uma pré-oxigenação mesmo, né? Mas eu tenho tido, e uma das coisas mais difíceis que eu já tive que responder foi quando eu estava falando, enfim, vai ter que ser entubado, lá. Como é que eu vou me alimentar? Pela sonda. Quanto tempo eu vou ficar? Olha, em média, as pessoas ficam até 10 dias, alguns 2 semanas, às vezes mais, às vezes menos. Doutora, fala qual é a minha chance em porcentagem. Essa pergunta da porcentagem é sempre uma dificuldade para a gente, né? A gente já teve muitas situações, eu já tive situações do paciente, né? Ele te entrega a confiança, o quanto ele está confiando em você, eu confio muito em você, mas aí até aí tudo bem, a hora que ele termina a frase, ele fala, então eu vou ser entubado, estou tranquilo, porque eu sei que o senhor vai me cuidar e eu vou melhorar, né? Ele te cobra essa melhora 100% numa doença onde a gente, né, como você mesmo falou, os nossos dados de pacientes intubados têm uma mortalidade altíssima. Nossos dados, não é o mundo todo, mas a gente tem dados brasileiros aí que são muito claros do quanto a gente tem uma mortalidade alta entre os intubados. E não porque foram intubados, mas porque a doença foi grave, né? E isso é importante de deixar claro. O que eu tenho dito, o que eu tenho conversado nessas situações onde o paciente tem uma angústia, um medo, um receio de ser entubado, é de que realmente a gente tentou, até aquele momento, as medidas que eram possíveis, não invasivas, e que conseguiam manter a segurança da vida dele, mas que dali para frente a gente entendia que insistir naquele tratamento não invasivo estava trazendo um pouco mais de riscos do que benefício. E a hora que a gente coloca essa questão do risco de morte, e que era um dos medos, um dos receios do paciente ser entubado, ele entende que está ruim dos dois lados. Está ruim sendo entubado, mas também está ruim não sendo entubado. E como você falou, eu já dei um tempo a ele, tanto no alto fluxo, quanto na VNI, tanto com a pronativa, e ele começou a cansar, né? Nós tivemos muitos pacientes que a gente tentou essa abordagem de dar essa oportunidade. Vamos tentar, tudo bem, estou aqui, você não quer agora ser entubado, a minha opção é essa. Mas você está vendo que não está respondendo. Será que agora a gente pode tentar um plano B? E o plano B é aquele que a gente conversou.
A impressão que eu tenho é que eles estão tão cansados e exaustos porque viram de que ele não está respondendo, que eles acabam topando. E a gente coloca muito, né, a questão, acho que a intubação, o medo, muitas vezes, que eu vejo, além, claro, da morte, é a questão do sofrer com o tubo, de estar acordado com o tubo, e a gente tenta ponderar que ele vai descansar, que ele vai dormir, que ele vai ficar num sono profundo, principalmente nos primeiros dias, e aí a gente precisa ter esse diálogo aí do quanto a gente precisa ponderar a vontade inicial dele, respeitar essa vontade inicial dele, mas também, ao mesmo tempo, ir tirando um pouco desses medos e desses receios da não intubação. Teve um caso que isso gerou bastante conflito e a gente acabou, porque o paciente falou, não aceito de forma alguma, mas não tinha sido eu que tinha conversado com o paciente. Eu falei, olha, o que ele mais deseja? Qual é o valor dele? É ficar vivo. Eu falei, olha, então agora tem outra solução. É isso mesmo. Eu fico com medo da gente acabar falando muita coisa técnica de terapia intensiva e ter um público de paliativistas ou multiprofissional, mas eu estou recebendo perguntas relacionadas a suporte, a antibiótico, a bloqueador neuromuscular. Essa eu acho que é interessante a gente comentar, porque fala, olha, o grande uso dos bloqueadores associado à Covid é o grande problema na recuperação, pelo menos aqui em Americana. Tem estudos associando isso. Eu não conheço estudos especificamente de bloqueador neuromuscular em Covid. De experiência prática, eu sei que alguns pacientes ficam inventiláveis. Então, eu não costumo usar bloqueador neuromuscular, tipo, que nem o estudo do Papazian, para todo mundo que está com relação abaixo de tanto, ou FI acima de tanto. Mas nos pacientes que estão com PF abaixo de 100, acho que é um primeiro passo antes da prona, né? Pelo menor tempo possível. E alguns pacientes, mesmo bem sedados, acabam ficando inventiláveis. É uma doença pulmonar muito grave. Eu tenho 20 anos de medicina intensiva, fiz pneumo e eu nunca vi nada parecido com Covid. Qual é a sua impressão? E eu tenho essa impressão também, que os pacientes que passam pelas interfaces não invasivas só e têm alta, é um outro tipo de recuperação. E eu também tive a sua experiência de limitar o suporte para alguns pacientes e eles sobreviverem. Eu não tenho nenhum paciente de 80, 90 anos entubado que sobreviveu na minha casuística. Mas eu tenho 3 que não foram entubados, que ficaram 3 semanas no alto fluxo saturando 80 e foram para casa. Tanto que um desses casos era o mais jovem deles, de 80, que recusou a intubação. Eu levei esse caso para o Congresso Brasileiro com um vídeo dele 1 ano depois, né? Então, eu acho que você falou essa questão do prognóstico, e é isso mesmo. O paciente em cuidado paliativo, ele tem o direito de morrer, não o dever. E eles surpreendem muita gente. É verdade. Não, é verdade. Sobre o uso do bloqueio neuromuscular, eu acho que, assim, a gente nunca usou tanto quanto usou nesse último ano, né? E a gente não precisava, né, usar tanto como estava usando, como você mesmo falou. Muitas vezes, de você adequar uma boa sedação e chegar num RAS ali de -5, ele já ventilava bem. E aí, eventualmente, eu fazia um bloqueador numa situação mais inicial, mas assim, nunca mais do que, sei lá, 1, 2 dias seguidos. De repente, a gente está com uma doença onde o paciente está bloqueado mais de uma semana. A hora que você tenta só reduzir, desligar o bloqueador, ele já começa a ter uma queda de um padrão ventilatório horroroso e ele ainda está muito sedado. Isso foi uma angústia minha pessoal. Eu tenho uma grande amiga que é fisioterapeuta em São Paulo. Eu, conversando com ela, eu falei, cara, é assim aí também? Ela falou, cara, é a mesma coisa. Esses pacientes, a gente tenta tirar um pouquinho, eles nem acordam. Você falar acordar não é verdade. Eles não acordam e eles começam a ventilar de maneira assustadora e desaturam, e a relação cai, a FI começa a subir e estava indo tudo bem. Então, é uma situação de dependência ao bloqueador que a gente não tinha vivido ainda, né? Mas a gente sabe que isso tem um preço, e o preço é a reabilitação, como a gente está vendo. Então, são pacientes que acordam, quando acordam, extremamente enfraquecidos, eles têm uma fraqueza muscular gigantesca, são pacientes que vão depender a gente, e aqui, né, aqui em Barretos, a gente já tem, né, uma equipe aí da fisioterapia que assim que a gente consegue retirar o bloqueador,
eles já entram com o Motomed na própria cama, já tenta tirar o paciente mesmo entubado quando ele está mais estável para sentar, para sedestar à beira-leito. Então, a gente tem, né, todo um racional, um pensamento de mobilização precoce, mas mesmo assim, a gente viu que são pacientes que têm precisado de bloqueio neuromuscular por muito, muito tempo. E a retirada desse bloqueador já é hoje uma vitória, já é uma conquista, quando a gente consegue deixar ele sem, porque a gente entende que alguns fica realmente muito, muito difícil. E eles não chegam a recobrar tanta consciência e começam a ficar muito agitados e começam... Aí você tenta colocar na pressão de suporte, eles fazem um volume enorme, aí você fica na dúvida porque o pulmão ainda está muito inflamado, deles ficarem fazendo aquele grande volume, mas se você tenta colocar no modo controlado, ele começa a ficar sincrônico, aí você fica louco, você não Mas sabe você como é que sabe que você se a vai... delta de pressão está baixa e o paciente está fazendo o volumão por complacência boa ou necessidade, eu acabo ficando de boa. É difícil. Tem um monte de perguntas sem resposta em relação a isso. Mas uma coisa que alguém mencionou e que eu queria ressaltar é a importância da fisioterapia, tanto na fase aguda como na fase de reabilitação desses pacientes. Gente, minhas fisioterapeutas, meus fisioterapeutas, eles nunca trabalharam tanto na vida deles. E assim, é muito legal como essa discussão tem tido uma flexibilidade. Então, por exemplo, ontem a gente estudou uma paciente com 55% de FI, porque ela estava em curva de melhora. E a gente, não, mas eu acho que segura no alto fluxo. Então, a gente tem sido mais arrojado, eu acho que a gente tem apostado mais. Eu acho que em relação à reabilitação, é uma coisa assim... teve um paciente que me falou, olha, eu não sei o nome de um médico dos 3 meses que eu estava na UTI, mas quem me botou em pé foi a fisioterapeuta tal. E isso é muito importante, né? A gente, isso eu também concordo, sem dúvidas, a fisioterapia, ela é fundamental, tanto que esses hospitais, né, esses hospitais menores, vamos dizer assim, que a gente tem aqui ao redor da nossa região, e a gente sabe as limitações, principalmente de equipe multi, desses hospitais menores, em quantidade, né, em equipamento mesmo, em recurso para poder auxiliar. É o que eu falo, assim, o médico, eu vou conseguir colocar, e essa doença não tem praticamente tratamento, então, assim, não vai fazer muita diferença. Quem vai fazer a diferença é o tanto de equipe multi e reabilitação que esse paciente recebe desde o início. Então, vai fazer a diferença aquele que vai ter, claro, se eu tiver um alto fluxo no meu hospital vai ser melhor, se eu tiver uma VNI e VNI disponível, né, para o paciente fazer, e gente para ir lá instalar e monitorizar e tirar, e indicar, isso vai longe, a gente vai conseguir muito, muito, muito um resultado. Então, eu acho que é fundamental a fisioterapia para a gente poder ajudar e tentar minimizar um pouco dessas sequelas pós-Covid, né? A gente fala muito das sequelas cognitivas, sequelas até emocionais, a questão tudo que a doença trouxe, mas existe a sequela física dessa agressão que a gente faz com o paciente com sedação, com corticoide, as múltiplas infecções. Então, o paciente realmente sai muito debilitado e dependente de uma reabilitação muito, muito precoce. Isso já era, né? Assim, a gente já falava essa bandeira antes da Covid. Agora a gente vai falar com muito mais propriedade, valorizando ainda mais a equipe multi por tudo isso, né? Não é só a físio. Hoje em dia, aqui na UTI, a gente tem a terapia ocupacional, que nos ajuda muito nessa questão de posicionamento, tem essa questão da prona, do quanto que a gente lesa, né, os pacientes, lesões de pele e tudo mais que infelizmente acontecem, tem a equipe da enfermagem, então, com todos esses cuidados, né, tem a equipe que vai fazer esses cuidados da pele, então, assim, tem toda uma equipe multi gigantesca aí que nos auxilia, tem a odonto, tem a fono, tem toda a psicologia que eu comentei. Então, a gente é um time realmente, né? A MIB, né, tem aquela imagem, né, da equipe da UTI com cada uma das profissões. Eu acho que a pandemia nos mostrou que a UTI é feita desse time. A UTI é feita de uma grande equipe multiprofissional que se ajuda. E é isso que está fazendo diferença nesses grandes hospitais. Eu acho que a gente vai ter um desfecho melhor quanto mais equipe Porque multi tem eu equipe. tiver.
Isso não tem dúvida, né? E aí vem os resultados melhores, não tenha dúvida. Eu vi uma pergunta passando ali que era sobre extubação paliativa, né? Que eu vi alguém perguntando sobre isso. A gente chegou a fazer, sim, viu? Alguém perguntou. E tivemos a oportunidade, sim, por conta dessa questão de que eram pacientes que a gente inicialmente indicou, né? Ou porque ele foi entubado em outro serviço, ou porque inicialmente tinha essa indicação de tentar, vamos dizer assim, um trial terapêutico, uma tentativa de ver se ele respondia. E começou a complicar, começou a ficar mais difícil, a gente viu que não estava tendo benefício ou foi apresentando outras disfunções, até o ponto da gente chegar e conversar e tentar negociar isso com a família e poder chegar a essa realização da extubação paliativa. O Daniel Forte fala um negócio que eu acho bacana, que é a extubação paliativa, ela é o ponto máximo do paliativista, né? É o mais difícil, é a hora que você chega nesse nível, né? É o faixa preta, né? Que ele fala do paliativo, porque é um procedimento que vai reunir tudo, né, que tem de mais bonito, vamos dizer assim, do paliativo, que é uma estratégia de comunicação fantástica com a família, para você ter essa confiança e poder chegar nesse nível de discussão, de planejamento de cuidados avançados, ao mesmo tempo de uma estratégia de comunicação dentro da equipe, né, para que também a equipe entenda e mesmo a sua equipe não tenha, às vezes, mão de paliativo, você poder conversar e explicar isso para ela. E, ao mesmo tempo, uma estratégia de controle de sintomas, né? Você controlar a dispneia, controlar as secreções, controlar a dor, controlar toda essa quantidade de sintomas que possam acontecer e toda essa situação realmente de final de vida, de sintomas de sofrimentos que possam estar acontecendo. Tá? A extubação paliativa ela é um desafio enorme, a gente não faz todo dia, porque não é algo simples, mas quando a gente faz, a gente toma todos esses cuidados e fizemos poucas, algumas, mas fizemos sim. Acho que essa questão do trial terapêutico é uma outra estratégia que a gente se aproveita nessa escassez de recursos, uma vez que eu tenho que pensar na gestão de leitos, né? A gente tem uma dificuldade de leitos. Aqui, a gente tem, em média, aí, uns 30 a 40 solicitações de fila de espera atualmente por dia na nossa região. Nossa região é uma região de mais ou menos, sei lá, 450, 500 mil habitantes aqui, a nossa DRS. E Barretos é a referência dessa região. Então, a gente tem, só nessa região, essa quantidade de pacientes que estão precisando de leitos e uma demanda que a gente consegue absorver aí, sei lá, meia dúzia por dia. É muito pouco. Eu acho que mais importante do que a falta de recursos seria a falta de benefício para aquele paciente individual daquela Sim. situação de uma forma continuada, né? Mas eu que trabalho na emergência e depois vejo é muito difícil fazer uma extubação paliativa. É muito mais fácil evitar uma extubação inadequada. E você já trouxe aqui a sua fala de alguns pacientes que expressam essa coisa de completude de vida. Então, uma dessas mensagens que você trouxe que eu queria deixar para todo mundo é que a gente não precisa falar especificamente sobre intubação para falar sobre valores. Então, tem outras formas de falar sobre isso. Teve uma paciente que tinha 92 anos, que foi uma dessas pacientes que a gente limitou a intubação, que eu cheguei perto do leito dela e falei: oi, meu nome é Sabrina, como eu posso ajudar a senhora hoje? Doutora, eu tô com medo. A senhora tá com medo de quê? Eu tô com medo de nunca mais levantar dessa cama, eu tô com medo de nunca mais andar. Me fala mais desse medo. E o medo dela era de ficar na cama, de não conseguir mais cozinhar. E aí eu perguntei diretamente, porque eu achei que... E de morrer, a senhora tem medo? Não, doutora. Eu não, meu marido já morreu, já tem meus filhos, já tem meus netos. Então, assim, o paciente, ele tem essas coisas para dar para você. Mas a gente tem que falar a língua dele. A gente não pode falar, olha, estamos pensando se vamos entubar o senhor ou não, e se vai fazer a diálise. Não é. O que é mais importante para o senhor agora? Né? Do que o senhor tem mais medo? E daí a gente vai trazendo os valores, né? A gente tinha uma paciente que era dona de uma academia. Então, assim, não faria sentido para ela, como não faz sentido, já tem estudos sobre aquele estudo de states worse than death, né? Das pessoas, situações que as pessoas achariam piores do que a morte, em que a gente sabe que a morte não necessariamente é o
pior, né? Existem desfechos piores para algumas pessoas. Então, é muito mais fácil não entubar do que fazer uma intubação Tirar paliativa depois, né? Então, com certeza. como Com eu tenho essa certeza. questão da inserção da emergência, isso para mim é um tópico super sensível. Queria te perguntar uma coisa. Vocês têm utilizado opioide em dose baixa para controle de sintoma de espineia em pacientes que não estão entubados, por exemplo, que são pacientes candidatos a suporte full? Sim, sim, eu tenho até. Isso é uma outra coisa que eu tenho visto que eu acho que tem ajudado no controle da dispneia, da ansiedade relacionada com a própria dispneia. A gente esquece, às vezes, que hoje, né, pela questão mesmo da estrutura física do hospital, aquela arquitetura que a gente sonhava de leitos de UTI mais isolados, com aquela privacidade, a gente tem alguns. Mas como a gente adaptou um hospital para ser um hospital de 50 leitos de UTI, você tem pacientes que vão estar conscientes, orientados no alto fluxo, por exemplo, com um paciente morrendo entubado do lado e um biombo ali, malemar, e conseguindo dividir essa situação. E aí a gente começou a perceber o quanto de sintomas, não só relacionados com a dispneia, mas a própria, né, o medo, a angústia, a ansiedade. E aí eu vejo, até acho que isso é interessante da pandemia, o quanto que vejo as pessoas usando mais opioide para controlar. Eu vi, né, com as pessoas começando a usar, às vezes, a própria codeína para tratar a tosse, naqueles que estavam com menos Nossa, dispneia, incomoda começaram. muito. A tosse é demais, um sintoma em alguns que é assim, e nas crises de tosse vem aquela dispneia, né? Ele tá bem, aí ele começa a ter uma crise de tosse, ele satura e Satura. começa a ficar horroroso, né? E aí é uma das críticas, né, de alguns pacientes, uma das queixas dos pacientes é isso, que não, eu tô ótimo, primeiro essa tosse aqui que não passa. Então, a gente tem, né, experiência com a codeína nesses casos, mas com a própria morfina em doses menores para esse controle da dispneia. A gente entende que ele aceita melhor a VNI. A gente tem usado muito também a própria dexmedetomidina nesses pacientes que estão estubados para controlar essa ansiedade e ajudar na aceitação da VNI ou mesmo do alto fluxo. Uma Então, adaptação inicial, né? teve Titula. isso. A gente tem usado, sim, tanto o opioide quanto a própria, né, dexmedetomidina para esse controle, essa ajuda, esse ajuste, aí, vamos dizer assim, dessa ansiedade. E nos mais jovens, ansiolíticos à noite para ajudar a dormir, isso também tem sido usado, até para o próprio controle da dispneia. Acho que a discussão passou, né, uma vez que a gente não tem muito o que oferecer para a doença, a gente tem que focar no conforto e no controle desses sintomas que estão angustiando, né? O que você falou. É perguntar o que está te incomodando hoje, né? E muitas vezes é esse sintoma, é a doença em si, ele está tranquilo, porque ele está vendo que ele não está tão ruim, né? Mas ele está incomodado porque a tosse não deixa ele dormir, ou porque ele está enjoado e ele precisa de um melhor controle da náusea. Tem uma série de situações onde a gente está também intervindo, né? Nesse E às controle do vezes a gente sintoma. perde de vista, a gente pensa tanto no investimento, em tanto fazer aquele paciente viver, a gente esquece que o cuidado paliativo se aplica ao sofrimento de uma doença grave e ameaçadora à vida. Então, o paciente Sim, que vai sim. ser entubado, ele também está sofrendo, ele também merece controle dos seus É, sintomas, tem ele 20, 40, 50, 60 ou 100 anos, né? exatamente. Então, a gente tem tido uma experiência semelhante e eu acho que é algo, uma mensagem bem importante da gente deixar. Sim, com certeza. Temos pouco tempo, a live encerra, né? O Instagram, pum, manda a gente lá para baixo depois de uma hora. Acho que também a gente não quer se alongar muito. Para quem perguntou, vai ficar salvo no Instagram da NCP. E aí, você quer conversar um pouquinho sobre o elefante na sala, o parecer? Então, vamos falar um pouquinho desse parecer, né? Eu até publiquei recente no meu Instagram, eu fiz uma. Eu acho que muita gente não, pelo que eu percebi, muita gente não estava sabendo desse parecer. E aí eu publiquei no meu Instagram uns stories aí, essa semana, inclusive, sobre o parecer, né, do Conselho, é o Conselho de Medicina aqui de São Paulo, então é o CREMESP que fez um parecer agora em março, né, e ele coloca a questão do uso, é uma consulta, né, que um médico fez
sobre o uso, né, da imagem, do uso da comunicação digital, de você fazer videochamada para pacientes sedados, pacientes que estejam em ventilação mecânica, sedados ou comatosos numa UTI, né? Ele faz o quanto que isso seria aceitável do ponto de vista ético, você fazer esse tipo de comunicação, e aí o parecer do CREMESP acaba concluindo que essa atitude é uma atitude que fere o princípio da ética, pela questão do uso da imagem, sem o consentimento do paciente, que existe já um outro parecer prévio sobre o uso de filmagens em ambientes de UTI e emergência. E isso, né, tem sido um motivo, claro, de muita crítica, uma vez que os tempos são outros, uma vez que a gente está vivendo uma situação totalmente nova, atípica, e cuja distanciamento, né, físico, né, das famílias com os pacientes, que a gente começou falando na live sobre isso, é uma situação que a gente não consegue resolver. Muitas vezes, durante a internação daquele paciente, a família também está doente em casa e também está isolada em casa, e aí você perde a oportunidade de visualizar o seu ente querido ali através de uma videochamada. Eu recebi hoje aí o texto que o pessoal da NCP, junto com o pessoal da AMIB, está escrevendo, né, em relação ao posicionamento, e dei uma lida, achei que está muito interessante e vai de linha ao que a gente defende, que as pessoas têm o direito, né, de visitar as pessoas. Você tem um familiar internado numa UTI que esteja entubado, você vai lá visitá-lo, você entra no quarto, ninguém te pede uma permissão se você quer vê-lo ou não, você tem esse direito de visitar o seu familiar, né? É uma maneira de você, mesmo que ele esteja numa situação mais doente, poder estar perto, poder conversar. Acredito que de alguma maneira ele sinta aquela energia ou aquele som, aquela voz familiar, e que isso possa, sim, ajudar na sua recuperação. Além do fato de que, né, nós estamos falando de imagens que são imagens que vão ser usadas apenas para o contato da família, com o seu familiar, e essa é a ideia que a gente defende. Existe todo o hospital, vai ter um protocolo próprio de visitas virtuais e tudo mais, como a gente tem aqui, como todos os hospitais fizeram os seus protocolos próprios. E a gente não entende que haja dessa maneira violação ao direito da imagem, ou mesmo desrespeito, ou alguma agressão ética em você permitir que o familiar veja o seu paciente, mesmo que ele esteja sedado e entubado, como algo que vá ferir, né, a autonomia ou mesmo o respeito à dignidade daquela pessoa. Então, o posicionamento é bem contrário. Eu fiz uma enquete lá perguntando o que as pessoas achavam, a grande maioria também achou esse parecer equivocado, e a gente precisa tentar fazer com que o Conselho ouça, né, essa nossa indignação e essa nossa crítica. Eu tenho a impressão que esse parecer foi escrito por alguém que nunca pisou numa UTI Covid, porque ele não está nem falando só do paciente inconsciente, não. Estou com o parecer aberto aqui. Ele fala que pacientes em sala de emergência e UTI já foram abordados, sendo vedadas as filmagens ou fotos nessa situação. Então, quer dizer, eu falo que eu vou entubar um doente. Ele fala, eu quero ver minha família. Eu vou dizer não, porque é vedado, o CRM vedou na emergência. Isso é de um ridículo. Mas é de um ridículo. Eu já tive a oportunidade, nesse mesmo congresso, de questionar uma conselheira e ela falou, não, foi mal interpretado e vai ser revisto. Tenho muita fé que seja revisto para ontem, mas não foi mal interpretado, é o que está escrito. Não tem interpretação, vedado é proibido. Não tem interpretação. Ele é muito claro, ele inicia o texto todo fazendo um conteúdo, um discurso ali ético e porquê, e se refere a outro parecer. Então, assim, houve uma baita discussão, né? É um conselheiro que é relator, mas você tem toda a questão. Tem uma aprovação na reunião realizada em 5 de março. Assim, não é possível que uma dessas pessoas trabalhe no UTI Covid, porque... E passa numa Câmara, né? Passa numa Câmara revisora que com certeza também ninguém deve trabalhar com Covid. Mas é uma situação que é triste, porque afinal de contas vai muito, muito distante do que a gente tem feito, né? Eu estava conversando com a psicóloga que é uma das responsáveis aqui sobre isso, e ela
também. Ela falou, mas o que você achou? Eu falei, eu achei absurdo, né? Ela falou, não tem como a gente achar diferente. Realmente é uma condição que não se justifica. A gente não pode perder aquilo que eu falei que a gente conquistou com a pandemia, que foi o ensinamento em relação ao uso das videochamadas, dos recursos digitais, para diminuir distâncias. E mesmo quando tudo isso passar, acho que a gente tem que incorporar muito disso, porque sempre vai ter lá É uma forma de falar com quem está distante, de o incluir familiar pessoas que não distante, podem estar presentes. exatamente. Gente, Exatamente. É uma forma da gente reduzir distâncias e utilizar o que a tecnologia tem de bom. Senão, a gente não tem por que a gente continuar com um pensamento tão pequeno dentro do que a gente está vivendo. É o que eu acho que veio para ficar. Essas conferências familiares, assim, você consegue, né? Você abre ali as janelas, de repente você põe uma família enorme para conversar e você tira o peso funciona de um super familiar bem. de falar com os outros. Sim, até porque a gente sabe o quanto que você conversa com um e esse um vai ser o transmissor da informação, a informação chega totalmente distorcida. E aí você tem mais um problema, porque aí começa a ter essa informação cruzada, esse viés aí, e aí você tem que desfazer todo o mal-entendido, principalmente se a gente está conversando sobre limitação de suporte, aí sempre vai ter alguém que vai entender que está querendo matar, Que que está querendo é uma bagunça. leito, essas Por coisas. conta do leito, exatamente. Isso é complicadíssimo, complicadíssimo. Bom, nosso tempo está acabando. Queria te agradecer muito. Foi uma conversa muito agradável. Muito obrigada pela sua presença. E eu queria que você deixasse uma mensagem final. Qual foi o maior aprendizado que você teve? O que você queria deixar para quem está ouvindo a gente agora? Eu queria agradecer de novo pelo convite. Eu estava aqui passeando rapidamente aqui pelas mensagens, e aí eu vi que tem a mensagem aqui de um paciente, né, que a gente cuidou, e pai de uma enfermeira que também trabalha com a gente. E acho que eu uso do que eles viveram, né, durante essa pandemia. Ela, né, conhecedora do que estava acontecendo, ele estava passando realmente um momento difícil, e foi uma história de muita superação, uma história de muita amor entre a filha e o pai. Eu acho que isso, nessa pandemia, a gente conseguiu também aprender muito sobre a necessidade de estar realmente envolto desse carinho e dessa presença familiar. Então, até aproveitando do que a gente acabou de falar, precisamos sim diminuir as distâncias, porque as famílias precisam estar juntas do nosso cuidado. A UTI, ela aprendeu que trazer a família para dentro só faz muito bem para todos. Acho que o ensinamento que eu fico é de que estamos, sim, cansados, estamos exaustos, mas ainda nos apoiamos uns aos outros, porque somos uma equipe, né? Somos uma equipe multi, e compartilhamos dessas dificuldades, compartilhamos desses cansaços, e a gente espera que isso acabe, mas quando acabar, a gente vai, com certeza, sair mais forte, mais unido, porque fomos vendo o quanto cada um tem um papel fundamental nesse sucesso. A gente tem tido muitas perdas, sim, mas uma história que a gente sempre vai guardar vão ser essas histórias aí que a gente viveu, de muitas famílias que saíram ainda mais fortalecidas e unidas depois de terem vivido uma situação tão grave quanto superar uma doença como essa. Eu acho que isso é o maior ensinamento, de ver que o nosso trabalho, ele tem sim um diferencial, principalmente se a gente estiver junto de quem nos faz melhores, né? Então, agradeço a toda a equipe, a minha equipe, que eu trabalho todos os dias. Acho que fica um agradecimento especial a todos da equipe multi com a qual eu trabalho. Agradecimento aos pacientes, que a gente aprende todos os dias, e às suas famílias e as suas histórias. Agradeço a você, Sabrina, a academia, a quem eu faço, né, tenho muito orgulho de ser paliativista, né, orgulho de ser intensivista. E estamos aí por mais um tempo aí, iremos ainda conviver com essa doença, mas conviver com a certeza de que vai chegar um momento onde tudo vai se acalmar.
Eu tenho essa esperança também e eu acho que o aprendizado que a gente está tendo, e especialmente a coesão que a gente está tendo como paliativistas e como equipe, é algo que vai superar em muito a pandemia. Mais uma vez, muito obrigada. As pessoas podem te encontrar no Instagram. Essa live vai ficar no IGTV da Academia Nacional de Cuidado Paliativo São Paulo. Até um próximo encontro. Muito obrigada para todo mundo que está assistindo e boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Obrigado.